Tá, ó, não caiu ninguém. Vocês têm acompanhado no grupo lá? Alguém tem reclamado que não consegue entrar? Alguma coisa do tipo? Nada? Tá. Vamos começar a apresentação, então, gente. Boa noite. Eu iniciando mais uma aula de física das radiações aí. Vamos lá, eu vou começar a apresentar. Vou começar com a apresentação, abrindo o material que vocês já têm aí, tá? Então, só fazendo uma recapitulação da aula passada, que a gente viu aí fenômenos ondulatórios. Nós precisamos saber, então, o conceito, a gente tem que ficar atentos aos conceitos da ondulatória, tá? O que é uma onda, frequência, velocidade, comprimento de onda, amplitude, crista, vale e período. Todos esses fenômenos aí, ou características de uma onda, tem que saber, tá? Então, eu só vou mexer aqui, ó, esse negritinho, com uma letra diferente, depois eu mexo, tá? Essa onda aqui nós vimos semana passada, como ela fica oscilando, tá? Seguindo a brincadeira. Todas as cores viajando junto, então, chamamos elas de cor branca, tá? A cor branca, nós temos do vermelho ao violeta. Claro que o vermelho tem uma frequência baixa e o violeta uma frequência grande, mas a velocidade das duas é a mesma quando elas estão juntas. As cores misturadas, elas formam a cor branca. Tá? É isso que eu queria que vocês vissem. Os pontos de uma onda aqui, ó, nós temos a amplitude, nós temos crista, nós temos vale, nós temos comprimento de onda, que pode ser analisado de qualquer ponto aqui, ó, como a gente já viu, tá? O lambda representa o comprimento de onda. Também analisamos essa brincadeira aqui do lado, ó. Nós vimos que a frequência dessas duas ondas aí é a mesma. O que difere uma da outra é a amplitude, somente a amplitude. A pontilhada tem maior amplitude que a em negrito. A mesma coisa acontece com essas três ondas aqui embaixo. O que muda é a amplitude. Nós temos que fazer a comparação sempre do início de todas elas com o fim de uma onda só. Coincidindo o fim delas, vocês conseguem enxergar que a frequência é a mesma, o comprimento de onda é o mesmo. Se o fim dessa aqui fosse aqui, nessa ponta aqui, vocês veriam que ela ficaria mais alongada assim, ó, tá? Então, essa onda aí teria uma outra frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, menor o comprimento de onda, maior a frequência. Tá? Aqui, ó, maior comprimento de onda, frequência pequena. Dizemos que elas são não ionizantes, porque ela tem pouca energia para ionizar os átomos. Ou a matéria. O que é ionizar? E o processo de ionização é arrancar elétrons da matéria. E esse arrancar elétrons faz com que as ligações fiquem mais fracas. Aqui nós temos o espectro visível, do vermelho ao violeta, e do violeta em diante nós temos tudo aquilo que nós chamamos de radiações ionizantes. As radiações que têm energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos da matéria, aí, fazendo com que as ligações sejam mais fracas e geramos aí no nosso corpo radicais livres. Péssima ideia, né, gente? Continuando a brincadeira, aqui nós entramos então naquilo que a gente parou semana passada, né, gente? Tipos de ondas. Nós temos lá ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá, gente? Ondas mecânicas, então, são aquelas ondas que precisam de um meio para se propagar. O som é um exemplo claro de que precisa do ar para se propagar, precisa de um meio. Se nós estivéssemos numa sala de aula
e tirássemos todo o ar da sala, vocês viriam somente a luz, somente o meu corpo, os meus gestos, mas não escutariam. O som que eu tentaria gerar não chegaria até vocês. Tá? Então, no vácuo, o som não se propaga no vácuo. Nós não poderíamos conversar aonde não tem ar. Tá? Uma situação é quando o ar também é mais denso, a umidade relativa do ar está maior, nós conseguimos escutar o som com uma característica diferente. O exemplo é em dias de chuva, ou que está para chover, que eu sempre dou exemplo aqui de casa, que eu consigo escutar o trem lá do outro lado, lá que está lá uns 8 quilômetros aqui de casa. Por quê? A umidade do ar faz com que o som se propague e chegue mais longe, tá? Não é só por isso, mas é uma característica do som viajar mais longe em meios mais densos. Como a umidade do ar relativa do ar está maior, então o som se propaga mais longe. Tá? Outra situação, nós podemos falar de ondas eletromagnéticas, então. Essas ondas, elas viajam mais rapidamente aonde não tem matéria. Então, ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, olha ali, ó, micro-ondas, raio-x, ondas que chegam, são transmitidas para o satélite e os satélites retransmitem para outro continente, outra região aí. Essas ondas viajam mais rapidamente onde não tem atmosfera, tá? Ou vamos pensar assim, aonde não tem matéria, tá, gente? Dei um exemplo outro dia em aula que se o som se propagasse no vácuo, nós viveríamos num planeta muito barulhento, porque a luz do Sol chega até nós. A luz do Sol é uma onda eletromagnética. Já o som produzido pelo Sol não chega até nós. Imaginem bilhões e bilhões de bombas atômicas explodindo na superfície do Sol. Imagine esse som chegando até nós. Então, a natureza fez com que nós nos protegêssemos de alguma forma ou outra aí, de alguns fenômenos, tá? Então, ondas mecânicas não viajam no vácuo, viajam mais rapidamente nos meios mais densos, tá? Claro que não é só isso. Quem estuda mais sobre tipos de ondas mecânicas e eletromagnéticas sabem que esse termo não é muito adequado a nível de aprofundamento dessa matéria. Mas para nós está louco de bom. Sabendo que o meio é mais denso, a luz viaja mais rapidamente. Eletromagnéticas, então, viaja mais rapidamente no vácuo e menos rapidamente nos meios mais densos. Então, quando a luz passa do ar para a água, a gente diz que ocorreu um fenômeno da refração aí. Na refração, nós temos aí uma modificação da velocidade da luz, fazendo com que ela viaje menos rapidamente em meios mais densos, que no caso é a água, tá, gente? Então, ó, mecânicas são ondas que necessitam de um meio para se propagar, e eletromagnéticas são ondas que se propagam mais rapidamente no vácuo, não necessitando assim um meio de propagação, ao contrário das ondas mecânicas, que precisam de um meio. Um exemplo aqui, meio material, onde o som se propaga pode ser sólido, líquido e gasoso. Tá? A luz também se propaga aqui no líquido, também se propaga no gás, mas a luz, pelo menos a visível, ela é barrada por esse sólido aí. Tá? Algumas ondas eletromagnéticas, por exemplo, os raios-x, ela tem o poder de atravessar o concreto aí, claro que não é qualquer concreto, qualquer espessura de concreto, né? Algumas salas de raio-x aí, elas têm aí concreto
e na massa dos tijolos, no próprio cimento, tem alguns materiais aí que fazem com que a densidade desses materiais aumente e façam com que eles barrem as ondas eletromagnéticas aí na faixa da frequência dos raios-x, tá? Vamos continuar ali. Aquilo que eu falei semana passada, que uma onda é uma perturbação que transporta somente energia, apareceu de novo aqui, ó. Uma onda jamais vai transportar matéria. Ondas mecânicas ou eletromagnéticas, tanto uma quanto a outra, transportam somente energia, tá, gente? Então, isso tem que ficar bem claro. É questão de concurso que aparece bastante, tá? Olha aqui, ó, esse desenho aí, ó. Menor velocidade de propagação, maior velocidade de propagação. No ar, a velocidade do som é de 340 metros por segundo. 320, 300, dependendo da densidade. A média, tá? Já na água, gente, é de 1450 metros por segundo. Então, o som chega mais rapidamente dentro da água do que pelo ar. Já no ferro, eu dei um exemplo para vocês. No ferro, eu coloquei lá, nos trilhos de trem, né, que são de aço, eu coloquei lá um exemplo de 5.000 metros por segundo. Então, em 1 segundo no ar, percorre 340 metros. 1 segundo na água, 1.450 metros. Já no ferro, 5.130 metros. Então, vocês viram que a velocidade é muito grande, tá? Comparado com a velocidade no ar. Olha aí o que acontece, ó. Velocidade no vácuo, ó, gente, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Eu já tinha falado sobre a velocidade da luz no ar. Eu já tinha passado essa velocidade para vocês em algum momento, já não me lembro. Daí eu não dou exemplo de novo. Sim. Tinha falado já, eu fiz a brincadeira com vocês de quantas vezes a luz vai até Porto Alegre e volta? Tinha feito? Alguém me ajuda aí? Sim, Maria? Então tá, então vamos seguir a brincadeira. É a idade, tá, gente? Às vezes eu não me lembro de tudo aí. Tá? Então, o que acontece? O que eu acabei de dizer? Que a velocidade da luz no vácuo, ó, é representado pela letra C, porque ele diz que é uma constante, é de aproximadamente 300 mil quilômetros a cada segundo, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Olha como é importante nós conhecermos notação científica. Nós trabalhamos na física das radiações com números grandes, ó, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Ele também diz que a velocidade da luz, das ondas eletromagnéticas no ar, ela é aproximadamente a mesma velocidade da luz no vácuo. Gente, quando nós falamos em velocidade da luz, eu estou falando de qualquer onda eletromagnética que está aqui, ó. A gente acaba repetindo velocidade da luz, e acaba pensando sempre que é da luz branca ou de qualquer luz que a gente consegue enxergar. Então, a velocidade da luz, quando a gente diz assim, é de qualquer onda eletromagnética. Por exemplo, ondas de TV, ondas de micro-ondas, de telefonia, do teu Wi-Fi, do teu Bluetooth. Gente, essas ondas todas viajando no vácuo ou no ar se propagam, se deslocam com a mesma velocidade. Tá? Mesma coisa acontece com as ondas visíveis, ultravioleta, raio-x, alfa, beta e gama, que está lá no finalzinho.
tá, gente? Então, quando eu falar em onda em velocidade da luz, é qualquer onda eletromagnética. É a mesma, tá? No mesmo meio, tá, gente? Em meios diferentes, as velocidades mudam. O que eu quero mostrar para vocês? Ó, essa comparação aqui é uma comparação de quanto é a velocidade nos diferentes meios do som. A velocidade da luz, olha aqui, ó, na água, ela é 75% da velocidade da luz no ar. Então faz uma regra de 3. Se 300 mil é 100%, quanto é 75% dessa velocidade na água? É só pegar esse número e multiplicar por 0,75. Vamos colocar esse valor aí. Coloca no teu material para saber da onde que saiu aquele valor. Deixa eu voltar aqui. Olha aí, o que tu vai fazer? Pega lá. 300 mil vezes 0,75. Isso aqui dá 225 mil. Tá? Se você quiser brincar com 3 vezes 10 na 8, só faz assim, ó, 3 vezes 0,75, que dá 2,25 vezes 10 na 8. Vou escrever isso no quadro. Vamos mudar lá para aquela tela lá do quadro. Vou fixar essa aqui agora no quadro. Vocês estão enxergando o quadro, gente? Sim. Fechou? Tranquilo. Sim. Então, o que acontece? Ó, a V da luz, ela é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. A cada segundo, essa luz viaja tudo isso aí. 3 vezes 10 na 8 metros. Se você multiplicar esse valor por 0,75, isso aqui vai dar 2,25 vezes 10 na 8 metros por segundo. É isso que eu quis dizer, que a luz viajando no ar viaja com essa velocidade. Na água, ela viaja com 75% da sua velocidade. Isso significa que ela viaja com 2,25 vezes 10 na 8, tá? Essa é a velocidade da luz na H2O. Viaja 25% menos rápido. Fechou, gente? Deu para entender isso aí? Sim. Tranquilo, então. Vamos lá, vamos voltar lá para a nossa brincadeira, então. Olha aí. Já a luz no vidro, ela viaja a 67% da velocidade do vácuo. O que tu faz? 3 vezes 0,67. Vou jogar esse valor lá direto, tá, gente? 3 vezes 0,67. Isso deu 2,01, correto? Dois vírgula 0,7 vezes 10 na 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vidro, tá? Quando eu vou para o quadro, mude para o quadro lá, por favor. Tá? E já no diamante, gente, a velocidade é de 0,41. 0,41. Já vai para 1,23. Deixa eu ver aqui. Então, ó. E no diamante, a luz é de 1,23 vezes 10 na 8 metros por segundo. Notem a diferença aqui, ó, é 41% da velocidade. Então, se fosse 50%, era 1,5. Então, quando tu tem noção de porcentagem, gente,
tu pega aqui, que é 100%, e tu quer fazer uma relação de porcentagem, faz uma regrinha de 3 para quem não entendeu por que eu multipliquei por 0,75, por 0,41. Vai dizer assim, ó, que 3 é 100%. Agora eu quero saber quanto é 50% dessa velocidade. É x, é a nossa incógnita. Então, tu quer saber, ó, 3 vezes 10 na 8, exclui o vezes 10 na 8 para não se atrapalhar com esse valor, tá, gente? 3 vezes 10 na 8, no caso 3, é 100%. Quantos por cento? Quanto é a velocidade da luz quando é 50%? Aqui, nesse caso, tu vai fazer, ó, x vezes 100 igual a 3 vezes 50. Multiplicou cruzado. Então, tu vai fazer x é igual a 3 vezes 50 dividido por 100. 150 dividido por 100 dá quanto? Precisa fazer a conta. Alguém grita aí? Ninguém? Estão me escutando, gente? Tem gente na sala aí ainda? Sim, estamos ouvindo. Quanto que deu a conta aí? 3 vezes 50 dividido por 100? Não fiz? O que, gente? Quanto que é 50% de 3? Quanto que é a metade de 3? 1,5. Ô, Luiz. Quem que falou aí? Ó, a Manu também falou, o Luiz falou. Tá, gente? Então, fiquem sempre com a calculadora na mão, vão anotando e vamos brincando com esses valores, tá? Vamos lá. É nessas horas aí que eu vejo quem está assistindo a aula ou quem está assistindo a novela. Tá, gente? Vamos continuar a brincadeira? Vamos lá, então. Vou inverter aqui. Fechou. Então, olha aqui, ó, 75%, 0,67 e 0,41, tá, gente? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, é da luz branca chegando aqui, e nós sabemos que dentro da luz branca viajam todas as cores que a gente consegue enxergar ali, tá? Do vermelho ao violeta. E quando a luz entra aqui dentro, esse prisma, que se for de vidro, dependendo do material dele, ele vai frear as cores de forma diferente. Ele está freando aqui a cor vermelha menos que a cor violeta. Notem que a cor vermelha ela sai por primeiro lá do outro lado. E a violeta ela sofre mais desvio aqui, fazendo com que ela saia por último. Esse desenho aí é bem famoso na capa do disco do Pink Floyd, né? Então entra a luz branca, sai separadinho as cores lá. Claro que não é qualquer ângulo de incidência aqui que faz isso acontecer, tá? Ok, então. Então, só para nós brincar. Os raios-x, se fossem jogados aqui, eles sofreriam um desvio e depois eles seriam acelerados lá do outro lado. Então, ele entra aqui, é freado e depois acelera de novo. Tá? Qualquer tipo de onda eletromagnética chegaria aqui, vindo do ar, claro, né? Seria freado nesse meio, quando sairia daqui, ele seria acelerado de novo. Tá, gente? Olha aí o gifzinho. Ó. Olha a luz sendo desviada, notem que ela não vai mais em linha reta, ó. Ela é desviada e esse desvio faz com que a gente separe as cores. O fenômeno aí, a gente diz que é o fenômeno da decomposição da luz. Nós decompomos a cor branca.
Se nós colocarmos outro prisma aqui do outro lado, aqui, nós podemos juntar todas essas cores de novo e formar o branco. Foi isso que Newton fez lá quando ele viveu. Tá, gente? Aqui, ó. Quais os fenômenos que ocorrem com a luz e com o som? Um fenômeno aqui é da reflexão, ó. A luz, o som e a luz, ó, se propagam em linha reta, ó, nos meios homogêneos. Quando eu digo meio homogêneo, eu não estou considerando que há diferença de densidade nesse ar, tá? Então, o que acontece? O carro está passando na rua, o som dele bate nesse prédio, vai lá para outro prédio, reflete e volta lá para cima, ó. A sensação, você escuta um som diretamente, tá? E tu também escuta um som refletido. Quanto mais vezes esse som bater nas paredes aqui, refletir até chegar a você, você vai escutar um som diretamente e depois de um tempo você escuta o mesmo som batendo e refletindo. Aonde entra nessa história os raios-x? Você vai ter uma fonte emissora de raios, onde esse raio pode vir diretamente. Você pode bater numa parede e refletir e chegar até você numa radiação secundária. Refletir mais uma vez é a terceira. Refletir mais em outra parede e chega à quarta. A intensidade dessa radiação que chega até você, ela refletida, é bem baixa, tá? Dependendo da distância que você estiver. Cada vez que você dobrar a distância da fonte, essa radiação ela chega com uma intensidade 4 vezes menor. Quando você se afasta 3 vezes da fonte, a radiação chega até você 3 vezes, 9 vezes menor. Quando você se afasta 4 vezes, a intensidade do som, da luz, da radiação X chega até você 16 vezes menor. Então, toda vez que você sabe quantas vezes se afastou da fonte emissora de radiação, você eleva ao quadrado essa distância que você aumentou e você vai saber quanto de intensidade diminuiu. Vamos estudar isso na lei do inverso do quadrado da distância. Para quem quiser adiantar esse conteúdo, já está lá nas aulas de proteção radiológica, para quem está fazendo, está lá no YouTube. É bem legal já adiantar o conteúdo, porque esse semestre a gente já vai falar dele, tá? Semestre passado, nós não falamos sobre a lei do inverso do quadrado da distância. Espero conseguir trabalhar com vocês esse semestre. Tá? Outra coisa aqui, ó, é o sentido da propagação da onda sonora. Ela chama de rarefação. Notem que é raro a quantidade aqui, ó, de vibração. E já aqui nesse meio aqui é compressão. Como que viaja o som? Ele fica empurrando as moléculas na frente. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou empurrando o ar na minha frente. Quando ele empurra, nós temos compressão. Daí ele se espicha, rarefação, e vai empurrando e compressão e rarefação, compressão e rarefação. É assim que o som chega até o ouvido de vocês, comprimindo e alongando, comprimindo e alongando. Tá, gente? Continuando a brincadeira aí, olha só. Então, nós temos duas... Oi? Só uma perguntinha, aquelas contas ali que o senhor fez. Que nem a do vidro lá. Se eu fizer 300 mil vezes os 67, ele vai dar 2,07? Deixa eu voltar lá nos valores. 3 vezes 0,67. 3 vezes 0,67. 2,01. 2,01, né? Eu botei 0,7. É isso? Isso. Isso.
Então, se eu fizer sempre os 300 mil vezes o valor que tem ali, o do vidro, da água, daí dá aquele valor ali, vezes 10 na 8, que é aquela fórmula de vácuo ali, né? Isso, a velocidade da luz no vácuo, isso mesmo. Tá, obrigado. Tranquilo? Tá? Então, aqui eu fiz só uma comparação de porcentagem, tá, gente? Eu não vou trabalhar com vocês, por exemplo, eu não vou pedir para vocês qual é a velocidade da luz na água, sabendo que é 75% da velocidade da luz no ar. Não vou pedir. Mas como vocês precisam, nesse semestre que vem, comigo, com o Marcelo, com o André, entra bastante matemática, eu fico meio na obrigação de fazer algumas revisões de conceito, de regra de 3, matemáticas, para vocês não ficarem muito perdidos na hora que nós chegar numa matemática mais avançada, tá, gente? Que nós não vamos fazer uma matemática muito absurda aí também, tá? Gente, quando nós falamos em formas de propagação, nós temos dois tipos de propagação. É aquela longitudinal e transversal. Tá? Então, toda vez que falar em forma de propagação, lembrem de longitudinal e transversal. Como que é a longitudinal? A longitudinal, o exemplo é do som. Ela, ó, estão me enxergando, gente? Estão enxergando lá em cima ou aqui? Os dois, né? Ó, o som, ele vai vibrando para frente e para trás. Deixa eu mudar a tela aqui. Enxergaram? Olha aqui, ó. O som, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai vibrando para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Ele está fazendo isso aqui. O que isso quer dizer? Que ele vibra na mesma direção de propagação. Então, o que acontece? Ele bate e comprime. Bate e comprime, bate e comprime. Vocês estão vendo que ele está vibrando para lá e também está se propagando para lá. Da mesma forma que ele faz isso aqui. É em 3 dimensões, tá? Eu estou mostrando só em uma. Ó, tá, tá, tá. Ele vibra na mesma direção de propagação. Ele está indo para frente e vibrando, ó. Está fazendo isso aqui, ó. Batendo nas moléculas da frente, vibrando para frente e para trás, empurrando ela. Eu já vou fazer um aplicativo ali mostrar para vocês. Ele fica vibrando para frente e para trás e também se propaga para lá, como se propaga para lá, para cima, para baixo, em todas as direções. Então ele fica fazendo isso aqui. Já a onda eletromagnética, ela vibra para cima e para baixo, mas se desloca para frente, para um lado, para o outro e assim por diante. Então ela faz aquela onda que nós vimos assim, ó. Essa é a onda transversal. Já uma onda, eu gosto de fazer um exemplo de uma onda numa mola que eu tenho em sala de aula, só que aqui não vai ficar muito legal. O que acontece? Já numa mola, ela faz a compressão. Então, quem tiver uma mola, aquelas de brincadeira, de plástico, assim, ó, espicha ela e dá uma empurradinha numa ponta. Você vai ver que aquele pulso que tu deu aqui na ponta, ela vai ir até lá do outro lado. Então, ela fica empurrando, vai indo e pum, bate lá do outro lado. Essa é uma propagação que ela vibra para frente e para trás e se desloca para lá. Já se tu pegar essa mesma mola, espichar ela e ficar fazendo isso aqui, ó, vocês vão ver que ela vai fazer uma onda desse tipo assim. Tá? Então, é a diferença entre uma onda uma onda transversal e uma longitudinal. Ok, gente? Eu tenho um objeto de ensino que eu quero mostrar para vocês aqui. Nele, dá para nós ter uma noção do que eu acabei de falar, tá?
aqui. Olha aqui, um exemplo, tá, gente? Eu vou dar um pulso aqui, ó, nessa onda, ó. Eu fiz um pulso nessa corda, ó. E aqui no final, essa corda está amarrada. Como ela está amarrada, ela volta pelo outro lado. Se tu fizer isso numa corda aí na tua casa, é exatamente isso que vai acontecer. Ó. E ela vai voltar por baixo. Vocês estão vendo essa animação aí, gente? Só para confirmar. Alguém disse sim. Sim. Tá? Tranquilo, então. Então, olha só. Isso aqui é uma onda que vibra para cima e para baixo. Nesse caso, eu não consigo ficar vibrando para cima e para baixo. É só um pulso, tá? Eu vibro ela para cima e ela se desloca para frente, ó. E depois ela bate lá. Isso aqui que ocorreu é uma reflexão. Bateu e voltou. Isso acontece com ondas sonoras e também com ondas eletromagnéticas, tá? Alguém pode me dizer que tipo de onda é essa aqui, ó? Ela é mecânica ou eletromagnética? Mecânica? Quem falou? Cristiano? Cris, por que tu diz que ela é mecânica? Que é por causa do... Eu acho, pelo menos. Não, mas me diz por que tu disse que é. Tudo bem, não tem problema se errar. Se acertar também, não tem problema. Por que tu acha que é mecânica? Alguém pode me ajudar aí? Cris, grita lá. Por que tu achou que era? Agora não sei explicar. Porque precisa de meio para se locomover. Por que foi Dona Sinara? Isso. Para ele se propagar, ele precisa dali do boneco para propagar a corda. Do boneco? É. Mas por onde que está se propagando a onda, Dona Sinara? Pela corda. Tá. Então eu preciso do boneco perturbando a corda para transportar essa onda aí? Isso. Tá, perfeito. O Cris, Dona Sinara, é o seguinte. A corda é um meio material, correto? Isso. Sim. Então é uma onda mecânica. É isso aí. Uhum. Tá? Então ocorreu uma reflexão. A onda veio aqui, bateu lá na parede, ó, como está amarrada, ela voltou, que a gente diz, defasada em 180 graus. Ok. Agora, o seguinte aqui, eu acho que não dá para dar mais pulso aqui, não dá. Ó, eu posso parando ela. Ó. Isso tudo, eu vou mandar os links ali, vocês podem brincar com esse sistema depois, tá? Tudo bem. Olha o que acontece quando eu faço um pulso nessa outra corda, mas quando aqui do outro lado não está amarrado. Está solto. Olha o que aconteceu. Se brincarem com uma corda assim em casa, é exatamente isso que vai acontecer. Quando ela estiver amarrada, ela volta por baixo. Quando ela está solta, ela volta por cima. É uma reflexão aqui, ó, amarrada, que ela defasa. Ela volta por baixo. Aqui, ela volta pelo mesmo lado. Tá, gente? Então, é uma brincadeira que aparece aí que eu gosto de fazer com vocês para vocês verem esse tipo de onda, tá? Olha só aqui, ó. Nós temos uma casa onde ele tem um para-raio. Ele diz que a velocidade da luz, olha aqui, ó, 3 vezes 10 na 8. Como que eu sei que é 3 vezes 10 na 8? Porque eu tenho 8 zeros, 8 casas decimais depois do 3 aqui, ó. Metros por segundo. E a velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Tá? O que acontece aqui, ó? Como que calcula a distância? O S é o espaço que o homem está em relação ao objeto aqui, o para-raio. Velocidade vezes o tempo. Como que ele chegou a isso?
340 vezes 5. E tu vai dizer, mas como assim? Presta atenção. Entenderam o que aconteceu aí? Enxergaram o raio a hora que ele caiu? O som chegou 5 segundos depois. Raio. Vou colocar esse homem mais pertinho. Agora a pergunta: quantos segundos o som vai demorar para chegar no homem? Quantos segundos o som demora para chegar no homem? Nenhum. Vai ser na hora. Na hora? Sim. Quem falou? Bianca. Bianca, qual é a velocidade do som no ar? Olha para minha tela aí. Tá enxergando a pontinha do mouse? Sim. Qual é a velocidade do som no ar? 300 milhões de metros por segundo. Do som, não da luz. Tu enxerga a ponteira do mouse aí? Sim. Qual é a velocidade do som? 340 metros por segundo. 340 metros a cada segundo. A que distância o homem está da casa? Oi? 1 metro? É isso? A que distância o homem está da casa? 340 metros. Vai demorar um 340. Vai demorar 1 segundo. 1 segundo. Se eu afastar esse homem pro dobro da distância, quantos segundos? 2 segundos. O triplo. E assim por diante, ó. Vou deixar ele pertinho da casa. Olha o raio. 1 segundo demorou para chegar até ele. Por quê? Então, essa experiência vocês podem fazer na prática, tá, gente? Se você vê o clarão do raio e começar a contar 1, 2, 3, e daí nos 3 segundos você escuta o estrondo. Multiplica por 300, por 340, você sabe que ocorreu mais ou menos a 1 quilômetro. Eu brinco sempre. Se você vê o clarão... A Amanda quer estar aqui na cama dela. Se você vê o clarão e 1 segundo depois você escuta o som do raio, é porque isso ocorreu em 1 segundo. A brincadeira é, se você vê um clarão e já em seguida vê outro clarão, é porque o raio caiu em cima de ti e você passou dessa para melhor. Então é porque o clarão foi em você. Tá? Então, provavelmente você vai passar dessa para melhor. Tá, gente? Então, a experiência aqui me mostra que a luz é muito rápida e o som é muito devagar. A luz é muito rápida, olha aqui, ó, e o som muito devagar. Alguém pode me dar uma sugestão de como eu sei de quantas vezes a velocidade da luz é maior que a velocidade do som no ar? Como que eu faço para descobrir quantas vezes a velocidade da luz é maior que a velocidade do som? $300 milhões por 340. Isso? Divide 3 vezes 10 na 8 por 340, é isso? É, 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Claro. E por 340. Por 340. Quantas vezes deu isso?
Não cheguei a somar ainda. Só falei. Dividir, né? Ó, Aham. olha aqui quanto que deu, ó. Deixa eu ver aqui. Estão enxergando? Sim. Fizeram a conta? Quanto que deu? 882.352,94. Isso. Quer arredondar? 882.353 vezes mais rápido. Será que é mais rápido? Bastante, né? Só vou ver lá que tem alguma coisa escrita, vamos ver. Ah, era de antes, entendi agora. Cleison. Tá. Tá, tranquilo. Hein, professor? Oi, pode Falando falar. em. Quem tá falando? Falando. Cristiano? Cris, fale, Cris. Falando, falando em raio, falando nos raios, nem todos provocam, nem todas as vezes provoca o barulho, né? Que nem aquelas tempestades de raio que tem no céu e só aparece o brilho, mas não tem som, nada. O que pode acontecer às vezes é que esse som, o raio ocorreu tão longe que o som não chega até você, né? Pode acontecer também, tá? Que nem tu vê aqueles raios que tu vê direto, assim, Sim, sim, sim. certas vezes que daí tu vê direto e não tem som, né? É, É um raio atrás do outro e não tem som. no caso, ele está muito longe e para quem está mais perto desses raios, tá? É o Cris, né? É o Ele está Cristiano. escutando. Tipo aquelas nuvens que estão longe, assim, que tu tá vendo que tá vindo a chuva, né? A Não, tempestade. e muitas vezes em cima assim da gente. Que É. daí só vê o clarão no céu, o clarão no Uhum. céu, vários raios e não vê barulho. Não ouve barulho, né? O raio para acontecer, gente, ele vai ter que romper o dielétrico do ar. E rompendo esse dielétrico do ar aí, o que é? Fazendo com que o ar fique condutor de eletricidade, tá? O ar não é um bom condutor de eletricidade, mas a voltagem, a energia do raio faz o campo elétrico, daí tem que se aprofundar mais isso, tá? Mas o campo elétrico gerado naquela região é muito intenso, fazendo com que o ar de isolante passe a ser condutor de eletricidade. E quando ele transforma esse ar aí, ele rompe o dielétrico, ele faz um barulho, né? Ele é o ar se propagando ali até o teu ouvido aí. É uma transferência de energia para o ar, né? Fechou, gente? Então, olha aqui, ó. Aqui é a brincadeira. Eu vou copiar o link aqui, se você quiser brincar lá depois, lá eu vou botar aqui para vocês. Copiei o link. É um site russo, eu adoro esse site aí. Fazia anos que eu não achava ele e agora eu achei de novo e daí eu estou brincando com ele de novo aí, tá, gente? Quer brincar para aumentar a experiência, tá? E essa ondinha aqui também. Copia os links ali depois. Ou vão abrindo o site ali, tá? Ó. O que acontece, gente? Ó, aqui eu tenho um outro tipo de onda, ó. Ele chama de onda transversal. Onda transversal é aquela que a gente estava brincando aula passada, conhecemos comprimento de onda e tudo mais, ó. Então ela fica vibrando para um lado e para o outro. E notem que esses 3 pontinhos aqui, ó, eles não saem do lugar. A frequência é bem definida dessa onda aí, tá? Vamos ver se dá para mexer alguma coisa aqui, não dá, tá? Então dá para ver ela de outros jeitos, tá? Ó. Dá para ver de cima, de um lado, para o outro, ó. Essa onda é uma onda que vibra para cima e para baixo, ó, e se propaga para frente, tá? Então é um tipo de onda transversal. A pergunta é agora. Vou voltar lá para o material, apresentar ele.
Aqui, ó. Eu coloquei no nosso material, aqui, ó, o exemplo de onda longitudinal, então, são aquelas que vibram e se deslocam no mesmo sentido. Já a transversal são aquelas que vibram em um sentido e se deslocam em outro. Pode aparecer esse conceito escrito assim também da transversal. São aquelas que vibram perpendicularmente ao sentido de deslocamento. O que é vibrar perpendicularmente? Notem que eles ficam vibrando para cima e para baixo, ó, e está indo para frente. Para cima e para baixo significa, ó, então enxergo, deixa eu, às vezes se eu não me enxergo, parece que vocês não estão me enxergando. Olha aqui, ó, a onda está se deslocando para frente e está vibrando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Qual é o ângulo que tem entre o para cima e para frente? Alguém pode me dizer? Qual é o ângulo que tem aí para cima entre esse dedo e esse aqui? 90 graus. Um ângulo reto, perfeito. Então, isso quer dizer um ângulo de 90 graus aqui, quer dizer que eles são perpendiculares entre si. Ser perpendicular entre si significa que ele, então, vibra num sentido e se propaga em outro. Eles vibram num sentido que é perpendicular ao sentido de propagação. Tá? Então, pode aparecer aí, eu já vi em questões de concurso aí, ele fala em perpendicular. Daí tu vai dizer, mas o Vini, esse danado, nunca me falou o que é perpendicular. Tá? Então, conforme tu vai estudando para um concurso ou alguma prova, vocês vão ver que alguns termos vão aparecer. Tá? Vamos lá, vamos aumentar nossa experiência. Uma onda mecânica é transversal ou longitudinal? Uma onda mecânica, ela é longitudinal ou transversal ou pode ser as duas? Longitudinal. Quem falou? Maria Gabriela. Maria, por que tu acha que ela pode ser longitudinal? Porque o som é uma onda mecânica. E ele precisa se propagar no ar. Isso. Ele precisa de um meio para se propagar. Tá. Agora me diz assim, Gabi. Aquela onda que eu fiz na corda, naquele objeto de ensino lá, não é uma onda transversal? Sim. E aí? O que tu conclui com isso? Aquela onda transversal lá, ela é mecânica ou eletromagnética? Ela é mecânica? Agora eu vou fazer de novo a pergunta. Ondas mecânicas são longitudinal ou transversal? Ou as duas? As duas? As duas. Viu por quê? Sim. Porque ela pode ser o som, como também pode ser uma onda se propagando aonde? Numa corda. Pode ser uma onda se propagando na superfície de um lago. Então, ela é longitudinal e também transversal. Então, façam essa anotação. Ondas mecânicas podem ser longitudinal e também transversal. As ondas mecânicas, tá, gente? Anotaram aí? Alguém não entendeu? Quer que eu repita? Se vocês escreverem, às vezes eu não acompanho lá. Tá? Não escrever nada. Não precisa repetir, tá? Então tá, vamos voltar para lá. Então essa aqui é uma onda... Ó. Então, ondas mecânicas podem ser longitudinal e transversal. As ondas mecânicas podem ser tanto longitudinal como transversal. É isso aí. Então tá.
Já as ondas eletromagnéticas, somente transversais, tá? Então, façam essa diferenciação aí, tá, gente? Por mais que eu dei o exemplo do som e da onda eletromagnética aqui, na longitudinal pode ser mecânica e transversal também, tá? Só que na transversal, ela só pode ser eletromagnética. Desculpa, a eletromagnética é transversal. A onda eletromagnética, gente, jamais vai ser longitudinal, tá? A eletromagnética jamais vai ser longitudinal. Sempre transversal. Tranquilo essa parte, gente? Aqui tem um simuladorzinho, ó. Quando abre a apresentação, ele fica vibrando para cima e para baixo. Então, a longitudinal são aquelas que vibram e se deslocam no mesmo sentido. Ficam empurrando as moléculas de um lado para o outro, para frente e para trás. Já as transversais são aquelas que vibram em um sentido e se propagam em outro. Vibram para cima e para baixo e se propagam em outro sentido. Tranquilo isso, gente? Tá? Então, o que acontece? O que são fenômenos ondulatórios? É o que acontece com essas ondas quando elas interagem com outros meios. Um exemplo é a reflexão. A reflexão vai ocorrer com os raios X. A reflexão é quando os raios X batem em uma superfície e voltam para o mesmo meio. Um exemplo é que o raio X pode bater numa parede. Essa parede pode ser de um material bem denso. Quanto mais denso, mais refletido vai ser esses raios X. E você estando dentro de uma sala, é melhor que você esteja bem protegido, atrás de uma parede, de uma outra parede, olhando só por uma janelinha de vidro que tem uma proteção aí também, tá? Não é qualquer vidro. É um vidro com uma película, com uma proteção de chumbo, que a gente diz com proteção plumbífera. Tá? Então, com os raios podem acontecer a reflexão, a refração, difração e interferência. Tá? Com base nesses fenômenos e com o conceito que nós temos aqui, eu quero que vocês identifiquem aqui embaixo o que é cada fenômeno. Desculpa. Então, reflexão ocorre quando a onda incide em uma superfície e é refletida para o mesmo meio. Vocês conseguem identificar de cara aí a reflexão numa dessas imagens aqui embaixo? Reflexão. Grita para mim lá quem escreveu. Em qual? 1, 2, 3 ou 4 a reflexão? Um. Quando eu estiver apresentando lá, a gente abre o áudio e gritem, tá? Vamos lá. Então, corretíssimo. Na 1, nós temos aquele fenômeno de reflexão. Às vezes o desenho não contempla muito bem, tá? Mas é um exemplo que eu uso bastante aí. O que acontece? Você tem uma superfície aqui, onde você tem um point laser. Esse laser veio aqui, ó, bateu na superfície e voltou. Tá? Então, vamos ver se eu consigo apresentar isso para vocês nessa simulação aqui. Olha a reflexão aí, ó. Olha os raios chegando. Vão bater e refletir. Bateu, refletiu, bateu, refletiu. Então, ele vai voltar para o mesmo meio que ele estava. Tá? Vamos ver se vem essas ondas aí. Ó, mexi no ângulo, ó.
E o ângulo de incidência é sempre o ângulo que vai voltar lá, tá, gente? Ó. Vou botar a velocidade. Ó, o ângulo incidente é sempre igual ao ângulo refletido. Quando a superfície for bem bonitinha, bem polida, como a gente diz, tá, gente? Daí nós temos uma reflexão perfeita, tá? Quando a superfície não é tão perfeita, nós temos aquilo que a gente chama de reflexão difusa, que é o caso das nossas paredes aí. Ela reflete, dependendo do jeito que o raio bate, ela reflete com um ângulo diferente, tá? Você já deve ter percebido que alguns espelhos são perfeitinhos, mostram a imagem do jeito que ela é. Já outros distorcem um pouco a imagem. É porque ele não é perfeitamente reflexivo, ele é meio difuso, meio irregular, que a gente diz, tá, gente? Então, aqui, o fenômeno da reflexão. Vou copiar e vou colar lá para vocês de novo. Tá? Reflexão, fechei aqui, vamos continuar. Tá? Então, agora aqui, ó, outro fenômeno, refração. Vocês conseguem enxergar a reflexão dos raios X nas paredes da tua sala de exame, né? Então, quero que vocês imaginem isso. A refração ocorre quando a onda passa de um meio para outro, mudando sua velocidade. Onde vocês imaginam que a luz está ocorrendo a refração aí? Refração. Na 2? 2? Na 2? Isso. O que está aparecendo ali na 2 ali para vocês? Porque do lado esquerdo parece que tem mais velocidade de propagação do que do lado direito. Tá só por isso? Tem uma parede? Ah, tem uma parede, mas na parede tem um buraquinho ali, vocês estão vendo? Sim. Então imagine assim, ó. Me imaginem nós na sala 1, ali onde a gente tem aula, e eu lá fora da sala, tá? E vocês aqui dentro. Estão imaginando essa situação? Sim. Eu lá fora e vocês aqui dentro. Eu continuo falando lá fora, a onda vem, entra na porta e aquela pessoa que está aqui retinho me escuta. Mas quem está atrás da parede também me escuta. Será que o som saindo desse ponto aqui e passando pela fenda e indo para a sala de aula e contornando o obstáculo aqui, ó, ele mudou de meio? Explicando assim agora, Vini? Ele muda de meio quando sai desse lado da sala, do lado de fora, e quando ele entra na sala de aula, ele chega com menos intensidade. Mas o ar lá fora, teoricamente, é o mesmo ar lá dentro. Aqui nós temos uma onda gerada na superfície da água. Notem que essa onda vem vindo e não sei se vocês conseguem perceber. Tem alguns risquinhos refletidos por essa parede. Olha aqui, ó. Tem umas ondas que voltaram. Conseguiram enxergar essas ondinhas voltando? Aumentando a figura, dá para ver daí. Dá para ver bem. daí? Tá. Uhum. Então, aqui, ó, algumas ondas bateram na parede e foram refletidas. E outras contornaram o obstáculo. Qual é a onda que contorna o obstáculo? Qual o fenômeno de contornar o obstáculo? Difração. Difração. Então, no 2 aqui nós temos a difração.
quando eu estou falando para o lado de fora, mas vocês não me enxergam. Só escutam o som. Então, quer dizer que o som contorna obstáculos. Alguém falando atrás do muro, no outro lado da casa, vocês não enxergam essa pessoa, mas escutam o som. Então, quer dizer que o som contorna obstáculo. E no dia a dia, a luz contorna obstáculo, gente? É uma pergunta. Não. Por quê? Ou se bem que... Ou se bem que... Não, é... Como é que... Mas explicar é ruim, explicar é ruim. Eu acho que porque senão a gente não teria sombras. Tá, mas pensa assim, quem falou? A Maria Gabriela. Gabi, olha só o seguinte. O som saiu daqui, ó, da minha boca, se propagou, bateu na parede, alguém que está lá atrás de mim escutou, lá no outro canto, tá? Ele entrou na porta, contornou o obstáculo e todos na sala me escutaram, com menos ou mais intensidade, mas escutaram, tá? Entendeu isso? Sim. Tá. Agora, olha só. Se a porta estiver aberta, as pessoas que estão retinha nessa porta aqui conseguem me enxergar, correto? Sim. Agora, as pessoas que estão aqui, ó, conseguem me enxergar? Não. É aqui. Também não. Também não. Então, a luz, claro que ocorre, tá, também, tá, gente? Mas não no dia a dia. A difração com a luz não ocorre. Caso contrário, a gente conseguiria, a luz, ela contornaria, por exemplo, eu estou falando com alguém lá na sala e eu estou no quarto. O som está chegando, mas você não consegue enxergar essa pessoa lá na sala. Se a luz viesse contornando os obstáculos como o som contorna, nós estaríamos enxergando ela também. Com esse exemplo, eu consigo satisfazer essa questão, essa dúvida aí? Sim. Tá? Então, para pequenos obstáculos, gente, a nível quântico, a nível de átomo ali, a luz contorna o obstáculo, tá? Mas para fenômenos microscópicos, aí, micro do pequeno, tá? Bem pequeno, a luz faz difração também. Mas a nível de dia a dia, não. Então, sempre eu dou esse exemplo. Quando nós estamos em sala de aula, eu saio lá fora da sala de aula, fico falando e vocês me escutam, mas não me enxergam. Então, quer dizer que o som contornou o espaço da porta, da parede ali, mas a luz não. Tá? Então, primeiro é reflexão, o segundo é difração. Agora pensem aqui, ó. Então, vamos ler. Difração ocorre quando a onda contorna o obstáculo. 2. Ocorre quando a onda passa de um meio para outro, mudando sua velocidade. Refração é ou no 3 ou no 4. Interferência ocorre quando duas ondas ou mais ondas interagem entre si. E aí, o que sobrou aí? Interferência é a 3 e refração é a 4. Quem falou aí? Luca, Luca? sim. Correto, né, Luca? O que acontece? Aqui é como se fosse aqui, a 2 é como se fosse na 3 aqui também. Só que em vez de ter uma pessoa falando, nós temos duas. Ou, nesse caso, é alguma coisa batendo na superfície da água e aqui duas coisinhas batendo na superfície da água. Você e um amigo estão no lado de um lago, bem paradinho, água parada, um fica batendo de um lado e outro fica batendo da outra. Vocês vão ver que com o tempo essas ondas vão se propagando e elas começam a interagir entre elas, fazendo isso aqui, ó. Eu viro e mexe, eu faço isso quando eu vejo, eu tiro foto, eu faço vídeo,
porque vira e mexe em algum momento eu vou mostrar esses vídeos para vocês dessas interferências. Em alguns casos, nós temos interferência construtiva, onde uma onda, um pico encontra com outro pico e eles se somam. Nós temos interferência destrutiva, quando um pico encontra um vale e eles se anulam. E temos interferências parciais, quando aquela não é nem no pico e nem no pico, é um pouco mais, um pouco menos, tá, gente? Então, temos interferência destrutiva, construtiva e parcial. Então, aqui nós temos interferência no item 3 e no item 4 nós temos a refração. A luz bate aqui, ó, ou melhor, a luz bate nessa superfície do copo, ó, e reflete no mesmo meio aqui. Então, bateu e refletiu. Só que para refletir aquilo que está dentro da água, ela tem que entrar na água, refletir e sair. Então, ocorre a refração. Quando a luz bate lá naquele lápis dentro da água, ela, para refletir, para nós enxergar esse lápis lá dentro, a luz precisa entrar lá, bater, refletir, sair da água e chegar até o nosso olho. Vocês lembram que nós falamos em determinado momento que a luz viaja mais devagar na água? Olha o que acontece quando a luz viaja mais devagar na água. Parece que o lápis está quebrado. Parece que não é o mesmo lápis. Estão identificando no desenho aí, gente? Então, o que ocorre? Quando a luz muda de meio, nós temos a impressão, quando olhamos para dentro da água, olhamos para dentro de uma piscina, que o objeto está mais próximo. Mas é uma sensação. Na verdade, o objeto está mais no fundo. Quando nós estamos dentro da água e olhamos algo fora da água, nós temos a sensação que esse objeto que está lá fora da água está mais longe, mas na verdade ele está mais perto. Então é um fenômeno óptico aí que a gente acaba se confundindo. Tá? Quantos de vocês olharam uma pessoa dentro da água e pareceu que ela estava mais gordinha ou mais próximo da superfície? É porque a luz viaja mais devagar nesses meios. E como ela viaja mais devagar, não tão rápido, parece que ela está mais próximo. E objetos mais próximos do nosso olho parece que são maiores. Tente enxergar uma pessoa bem longe, ela é bem pequena. Quando ela vem se aproximando, ela vai aumentando. Olhem meu dedo aqui na câmera. Vocês estão vendo ele, teoricamente, pequeno. Ele está aproximando e ele vai ficar gigante. Tá? Então, é essa percepção que nós temos quando nós temos alguns fenômenos ondulatórios aí, tá, gente? Isso tudo acontece com os raios-x. Reflexão, bate numa parede e volta. Refração, quando isso acontece? Quando os raios-x saem da ampola, entram no ar, percorrem uma distância no ar e chegam no teu corpo. E teu corpo é formado de carne, de osso, de densidades diferentes. Então, esse raio-x, em alguns tecidos, ele vai atravessar, noutros ele vai frear e vai ficar ali dentro. É isso que acontece quando você emite uma radiação para um corpo onde algumas, eu vou botar lá alguns tecidos moles, são atravessados pelos raios-x. Já os ossos, dependendo da intensidade, claro, da energia que você dá para os raios-x, ele não consegue atravessar os ossos. Mas se você colocar muito kV nos raios-x, vocês vão ver que ele vai atravessar tudo aí. Não tem o que ele não atravesse no corpo, no ser humano aí. Tá? Então, colocar muito kV, você atravessa tudo, toda a matéria que tem no teu paciente. Se botar pouco kV, vocês não atravessam nem os tecidos moles.
não interessa quantos miliamperes vocês colocam. Então, os miliamperes vão regular a quantidade de raio que vai ir para o teu paciente. Já o kV vai te dizer quanto de energia os raios-x têm para atravessar o teu paciente. Então, kV está relacionado ao poder de penetração. Já os miliamperes têm a ver com a quantidade de raios X que vai chegar no teu paciente, tá, gente? E claro, quanto mais kV, quanto mais miliampere, mais dose no teu paciente, tá bem? No caso, quanto mais miliampere está ligado diretamente à quantidade de dose no teu paciente aí, porque é mais raio que tu vai gerar, tá? Gente, ficou entendido aí? Sim. Quanto à difração, tá? Quanto à difração, não é uma coisa que ocorre muito com os raios-x, tá? Pelo menos a nível de obstáculo, ó. Estão enxergando esse obstáculo? O raio-x não contorna o ser humano, tá? Em obstáculos pequenos eles até podem fazer isso, mas não a nível de ser humano, aí a nível atômico ele pode até contornar. Interferência também é uma coisa que ele não faz a nível de matéria aí grande. Aí, tá, gente? Então, energia eletromagnética. O que é uma energia eletromagnética? Então, eu coloquei aí alguns exemplos. A luz é uma energia eletromagnética. Os raios-x, deixa eu fazer uma correção. Os raios-x, radiação gama, radiofrequência, isso tudo é um estado energético, tá? Tudo que nós chamamos de ondas eletromagnéticas, elas, se nós dizemos que uma onda transporta energia, então é uma energia eletromagnética, porque ela está no espectro eletromagnético, desde as mais baixas frequências às mais altas frequências, tudo isso transporta energia. Então, o que apareceu ali? Sempre ao nosso redor um campo ou estado de energia chamado energia eletromagnética. Nós temos luz visível, raio-x, gama, radiofrequência, Wi-Fi, micro-ondas, sinal de telecomunicações, isso tudo é energia eletromagnética. Algumas delas têm o poder de nos ionizar, tá? Outras não. Um fóton. Então, quando nós falamos em fóton, gente, quem deu o nome para o fóton aí foi Einstein, tá? Em torno de 1900, 1890, 80 ali, a pesquisa em relação aos fótons foi o boom dos fótons ali foi em 1900, tá? Então, o que é um fóton? O fóton é a menor quantidade de qualquer tipo de energia. Eu costumo falar aí que um fóton é um pequeno pacote de energia, tá? Eu vou jogar para o quadro a projeção e eu quero que vocês analisem agora o que eu vou falar. Deixa eu ver lá, cadê? Enxergar o quadro, né? Então, o que eu quero que vocês analisem aqui? Eu, em algum momento, falei para vocês aí que uma onda eletromagnética Vou ver a tela, a câmera da outra câmera. Vocês estão enxergando a outra câmera, gente? Não. Não, sumiu, né? Sim, sumiu. Pera aí, eu acho que terminou a bateria do meu... Pera aí, deixa eu ver se ela aparece. Não terminou a bateria do meu...
Professor, eu acho que só a tua câmera ela foi desligada. Tipo, tu cancelou não, a câmera, cancela o áudio. ela terminou a bateria. Ela desligou. Tá? Então, ela terminou a bateria, por mais que eu deixei ela carregando ali, ela estava com bateria baixa e daí acabou desligando o celular ali agora. Tá? Sinto muito. Mas eu vou levar para essa câmera aqui, você dá para entender ali também. Olha aqui, ó. Quando eu falo daquela onda aqui, ó, nessa onda eletromagnética que viaja oscilando numa direção e se propagando em outra, o que acontece é que essa onda, quando nós falamos em fótons, agora essa onda não viaja mais assim contínua, naquilo que a gente fala em espectro contínuo. Ela faz isso aqui, ó. Estão vendo que eu fiz uns cortezinhos aqui nessa onda? Dá para enxergar ali, né? Sim, dá para enxergar. Tá? Então, agora, essa onda aqui, ó, ela viaja em pequenos pacotinhos. Nós chamamos cada um desses pacotinhos aí de fótons. Esses fótons, enxergaram os pacotinhos? Sim. Então, aquele espectro que a gente diz que é contínuo, assim, ó, agora não é mais. Agora, nós, no momento que falamos em fótons, nós temos que enxergar essa onda assim, mas não contínua. E sim, cada pacotinho desses aqui, ó, transporta uma energia. Quanto maior for a frequência dessa onda, mais energia vai ter nesse pacotinho. Quanto menor for essa frequência dessa onda, ela vai transportar pequenos pacotinhos de energia, mas não com tanta energia quanto tem esses aqui, que tem uma maior frequência. Então, toda vez que eu falar para vocês em fótons, imaginem essa onda, só que agora não mais em uma onda contínua, e sim em pequenos pacotes. Vamos estudar muito bem esses pequenos pacotes quando falarmos em efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Tá? Tranquilo, gente, por enquanto? Bastante novidade hoje, né? Tá? Então, olha só. O que é um fóton? É a menor quantidade de qualquer tipo de energia eletromagnética. Aí tá, deixa eu botar. Energia eletromagnética, assim como um átomo é a menor quantidade de um elemento. Então, ele faz uma comparação aí, que o átomo, quando eu tenho um elemento, eu vou quebrando os elementos e chego ao átomo. Tá? Já o fóton é um pacote de energia. Anotem aí, quanto maior for a frequência da onda, maior vai ser a energia. Quanto menor for a frequência da onda, menor vai ser a energia. Tá? Ó, um fóton pode ser retratado como um pacote de energia, como eu te falei. Quando eu falo em um pacotinho desses, nós dizemos quantum. Quantum. Quando eu falar em quantum é um fóton só. Quando eu falar em quanta, é o plural. Como que é que se escreve quanta? Quanta. Assim, ó. Viram que eu escrevi quanta ali, gente? Ó. Quanta Professor, tu pode repetir a partir de maior frequência de onda? Ah, tá. Peraí, deixa eu jogar aqui. Olha aqui. Tá? O que acontece? Então, se tu me disser assim, estudamos aula passada que se a frequência é grande, concorda comigo? Se a frequência é grande,
O comprimento de onda é grande ou pequeno? Frequência grande, comprimento de onda Pequeno. pequeno. Perfeito. Ó. Frequência grande, comprimento de onda pequeno. Estão enxergando aqui, gente? Frequência grande, comprimento de onda pequeno. Já a energia é, pelo que eu expliquei para vocês, frequência grande, comprimento de onda pequeno, energia da onda do fóton, ela é... Ok? Grande. Frequência grande, energia grande, comprimento de onda pequeno. Frequência grande, energia grande, comprimento de onda pequeno. Já se a frequência for pequena, o comprimento de onda vai ser grande, logo a energia também vai ser pequena. Isso aqui, se vocês lembrarem, vai te ajudar demais quando nós trabalharmos com efeito fotoelétrico. Quando a gente calcula tudo isso, tá, gente? Nós vamos calcular a energia de uma onda aí, tá? Tranquilo? Então, frequência grande, comprimento de onda pequeno, energia grande. Frequência pequena, comprimento de onda grande, energia pequena. Então, frequência pequena, energia pequena. Frequência grande, energia grande. São diretamente proporcionais. Frequência e energia. Quanto maior for a frequência de uma onda, maior vai ser a sua energia. Não é isso que a gente aprendeu? Que quanto maior for a frequência de uma onda, ela é ionizante? Frequências grandes são ionizantes. É isso que a gente acabou de escrever agora. Então, frequência grande, energia grande, logo elas são ionizantes. Já a frequência pequena, comprimento de onda grande, energia pequena, são ondas não ionizantes. Tranquilo isso, gente? Luiz, entendeu lá, Luiz? Ok. Maior é a energia, quanto menor a frequência da onda, menor será a energia. Cleison, entendeu? Maior é a energia. Sim, tranquilo? Beleza, então. Vamos continuar a brincadeira mesmo. Tá, ó. Aqui, nesse exemplo, está projetando para vocês aí, né, gente? Ó, nesse exemplo, vou aumentar a velocidade aqui, ó. Olha aí, ó. Uma onda chegando, vindo para um outro, mudando de meio, e ela foi desviada, ó, naquele exemplo que eu dei antes lá de vocês, ó. Refração. Refração, tá? Ele diz que aqui, ó, a velocidade aqui em cima é 340 e a velocidade aqui embaixo é 476. Então, ó, ela ocorreu um desvio, tá? Então, é uma brincadeira que dá para fazer aí. Deixa eu ver aqui com os... Não tem aqui... Não, tá. Vamos continuar a brincadeira. Apresentando, tá? Então, gente, ó, quando falar em um fóton só, é quanto um. Quando falar no plural, vários, quanta, tá? Anotem aí, quanta. Ok. Então, o que acontece? Agora nós entramos naquilo que nós chamamos
de comportamento dual da luz. O que é um comportamento dual? Dual, quando a gente diz que a luz ou qualquer onda eletromagnética, ela tem comportamento de onda e também de partícula. Agora, quando alguém te perguntar se a luz é onda e partícula, você diz que ela tem um comportamento dual. Ela pode ser onda, como pode ser partícula. Alguns fenômenos nós justificamos como muito bem como ela sendo onda, mas outros comportamentos eu só consigo justificar como ela sendo partícula. Tá? Então, alguns fenômenos aí quânticos a gente consegue justificar de um jeito, outros de outro. Então, por isso que essa teoria dual da luz aí entrou na jogada. Então, qualquer onda eletromagnética pode ser considerada onda ou partícula. Falamos aqui, ela viaja em forma de ondas, mas em pequenos pacotinhos. Dá para analisar assim? Dá sim, tá, gente? Então, indo adiante, de novo, espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético, aqui a gente diz espectro eletromagnético da luz, mas não é só da luz, tá, gente? É de todo o espectro. Nós temos aqui todas as ondas, desde baixa frequência, que viajam em forma de onda, mas transportam pequenos pacotinhos de energia, que nós chamamos de fótons. Baixa frequência, olha aqui, ó, baixa frequência não ionizante. Por quê? Baixa frequência, grande comprimento de onda, energia pequena. Conforme a frequência vai aumentando, comprimento de onda vai diminuindo e logo energia é grande. Aquilo que nós falamos em radiação ionizante. Tá? Outro desenho aqui, ó. Aqui mostra já o espectro eletromagnético, radiofrequência. Ó. O que é radiofrequência? UHF, VHF, ondas de TV, né? Ondas curtas, padrão da radiodifusão, ondas longas, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, gama, terapia por megavoltagem, por supervoltagem, diagnósticos são feitos nessa faixa aqui, terapia de contato, raios grains, tá? Aqui, ó, 3 faixas que são importantíssimas para os técnicos de raio-x aí, técnicos de radiologia, imagens por raio-x. Essa faixa em amarelo aqui é importante. Sem conseguir enxergar os exames ou o teu paciente, você não conseguiria fazer nada disso aqui, ó. Então, precisamos ter a luz visível, enxergar as coisas que a gente faz. E outra é a ressonância magnética. Então, em alguns materiais, algumas questões, ele pede lá quais são as 3 faixas do espectro eletromagnético que são mais relevantes aos técnicos, à profissão de técnico em radiologia. Então, ele vai te dizer lá a faixa da frequência dos raios-x, a visual, a visível e da ressonância magnética. Comprimento de onda, notem que nós temos pequeno e vai aumentando. Ó. Já a frequência é grande quando o comprimento de onda é pequeno e a energia grande. Notem que ele já começou a trazer aí uma energia em elétron-volt. Nós vamos ver o que é essa energia na próxima aula aí. A energia vai diminuindo conforme a frequência vai diminuindo e o comprimento de onda vai aumentando. Olha só como é interessante tudo isso, né? Tem que fazer sentido. Outro desenho do espectro eletromagnético está aqui, ó. Ele faz uma comparação de como é mais ou menos o tamanho do comprimento de onda dessas ondas. Ele diz lá que o comprimento das ondas de rádio está no tamanho de um prédio. As AM, a FM está no tamanho de pessoas, um pouco maior, mas é mais ou menos por aí. Micro-ondas do tamanho de uma abelha.
Infravermelho, um buraco de um alfinete lá, tamanho de um alfinete, buraco de um botão ali, de um botão visível. Na faixa de protozoários, ultravioleta, moléculas, raio-x do tamanho do átomo. E raios gamas não poderia ser diferente, porque a radiação alfa, beta e gama, ele vem lá do núcleo atômico, né? Então, por isso que ele mostra núcleo atômico. Frequência, conforme maior a frequência, ele coloca em cor aqui também, e conforme a frequência tem maior energia, e nós enxergamos as coisas mais quentes, ó. Então, aquilo que você enxerga vermelho de quente, ele está a uma temperatura menor de quando ele está alaranjado, amarelo, que ele vai para o azul, e daí ele vai para o violeta, e daí ele significa que ele está muito quente. Tá? Olha aí, outro tipo de espectro eletromagnético, outro desenho. Isso aqui é para aumentar a experiência de vocês, tá, gente? Se eu mostro só um espectro eletromagnético, só um desenho, daqui a pouco parece que é só aquele que existe, tá? Então, tem vários desenhos de espectro eletromagnético onde a gente pode brincar aí, tá? Olha como é importante conhecer a faixa de energia aí dos raios X, ó. Ó, tu tem luz ultravioleta, luz visível, violeta, raios-x moles, raios-x duros e raios gama. O que ele traz aqui? Ó? Dependendo da energia da radiação dos raios-x, você tem um tipo de exame. De 10 kV, isso aqui, kV é energia, tá, gente? Não é voltagem. kV, elétron-volt é energia. Então, nessa faixa de kV, de 10, você faz exames de cristalografia. Já entre 10 e 100, você tem a mamografia. Na faixa de 100 kV, você tem tomografia computadorizada. E um pouquinho mais dessa energia, você vai lá para a segurança do aeroporto. Com essa figura, alguém pode me dizer qual desses exames aí você recebe uma maior dose de radiação? Do aeroporto? Qual? Do aeroporto? No Segurança aeroporto, no aeroporto? né? No caso, a segurança do aeroporto não é para fazer exame. Então, sim, é onde tem mais dose de radiação. Se tu passar naquele raio-x do aeroporto, você vai receber uma dose bem elevada. Mais ou menos aquela que você recebe na tomografia. Então, muita gente diz lá, ó, vou fazer uma tomo hoje. Então, tu vai receber uma dose bem mais elevada que a mamo e a cristalografia. Claro, gente, que considerando que na tomo você fica mais tempo, na momo tu fica mais tempo do que no exame normal. Tu tira só aperta o botão uma vez ali, tu recebe a radiação e deu, né? Agora, na mamo você fica um tempo, na tomo você fica um tempo ali e fica recebendo aquela energia. Por isso que a dose de radiação recebida pelo paciente é maior, tá? Vamos brincar um pouquinho aí com essa imagem? Vamos lá? Alguém tentou fazer isso aí? Olha lá. Vamos brincar um pouco então. A figura abaixo representa uma onda periódica propagando-se na água. A onda está representada de perfil. Você recortou a onda na água ali, tá? A velocidade de propagação dessa onda é de 40 metros por segundo. Gente, esses 40 metros por segundo não condiz com a velocidade do som na água, tá? Mas, ou qualquer outra coisa aí. Eu simplesmente joguei um valor aí, mas não que seja essa velocidade, tá? E cada quadradinho possui 1 metro de lado. O que ele está dizendo? Que essa base aqui tem 1 metro e a altura também é 1 metro. Então, 2 quadradinhos é 2 metros, 3, 3, 4, 4, 5, 5, tá? Então, é isso que você tem que entender aí. Em exercícios
que vão aparecer para vocês, vocês vão ver que eu vou mudar essa velocidade e vou dizer que aqui é 2 metros. O que vai mudar? Cada quadradinho aqui tem 2 por 2. Pode ser 1,5, 1,1, 1,2, tá? Então, às vezes eu dou a mesma ordem no exercício e mudo só essa velocidade e esse comprimento aqui, tá? A pergunta é, qual é o comprimento dessa onda aí? Alguém quer chutar para mim aí? Qual é a distância que eu tenho do ponto inicial até esse ponto aqui, ó? 4 metros? 4? 8. É. Daqui até aqui, né? Não. Oi. Sim. Claro, 8 metros. Quem gritou aí? Sim. Então, o comprimento da onda é 8 metros. Vamos ver se fecha. Olha aqui, ó. Daqui aonde a onda começa e aonde ela vai começar a repetir de novo é esse ponto. Então, dá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como cada quadradinho tem 1 metro, então nós temos aqui 8 metros de comprimento. É o comprimento da onda. 8 metros. Fechou aí, gente? Sim. Amplitude dessa onda. Do ponto médio, da onde ela oscila para cima e para baixo, eu preciso contar. Tem 1, 2 quadradinhos. Significa que ela tem uma amplitude de 2 metros. Mas, Vini, tem 2 para baixo. Só que aqui é positivo, amplitude positiva, e aqui é amplitude negativa. Notem que o módulo da amplitude é o mesmo tanto para cima quanto para baixo. Agora, frequência da onda. Como que nós, aula passada, a gente viu aí como que se calcula a fórmula da velocidade de uma onda, correto? Lembram dela? Me ajudem a lembrar, às vezes eu esqueço. Frequência dividido por frequência igual velocidade dividido por comprimento de onda. Perfeito. Então, nós vimos com nossa brincadeira aula passada que nós podemos fazer aquele triângulo aqui, né? E dizer que a velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Ou frequência vezes comprimento de onda. Ele pediu para nós aí qual é a frequência da onda. Põe a mão na frequência, vocês vão ver que é só dividir. Quem que tinha falado aí foi a Maria Gabriela. Maria. Ó, V sobre comprimento de onda. Qual é a velocidade que foi informada na questão? 40 metros por segundo. Já o comprimento de onda é quanto? 2. O quê? Comprimento da onda. 8. 8 metros. Gente, quantos 8 tem dentro aqui, ó? 5. 5. Você está procurando o quê? Qual a unidade de medida de frequência? Hertz. Hertz. Então, nós temos aqui 5 o quê? 5 Hz. HZ. 5 HZ. Como que sobra HZ? Metro dividido por metro, ó, some. 1, sobrou aqui 1, o metro dividido por metro, sobra 1. 1 sobre segundo é Hertz, tá? Então, a frequência dessa nossa onda aí deu 5 Hz.
Entenderam, gente, essa conta? Sim. Fechou? Perfeito, então. Vamos lá para a apresentação. Olha aqui, ó. A frequência da onda é quanto? 5Hz. H maiúsculo e Z minúsculo, tá, gente? Aqui, 5 Hz. O período de oscilação do barquinho sobre a onda. Quanto tempo o barquinho demora para sair daqui, ir lá embaixo e voltar aqui? Ou quanto tempo essa onda demora para ir daqui do pico até outro pico? É a mesma coisa que ela oscilar até lá embaixo e voltar aqui. Como que a gente calcula o período aí? A aula passada a gente fez um exemplo. Dona Sinara tinha pedido ali, né? Eu acho, né? Período. Como que a gente calcula? 1 sobre... Frequência. Frequência. Olha aqui, ó, que bonitinho que fica. 1 sobre... Qual é a frequência? 5. 5. O que ele está me dizendo? Que ele faz 5 ondas em 1 segundo. Agora, o período é o tempo de uma onda. É mais ou menos de 1 segundo. Se eu digo que ocorrem 5 ondas em 1 segundo, eu quero saber qual é o tempo que demora para ocorrer uma onda só. 1 dividido por 5. Dividido por 5. Hã? 0,2. 0,2. Eu chamo sempre a atenção, não é 0 ponto, é 0, tá? Vírgula. Então, ó, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. 5 vezes 0,2 dá quanto? 1 segundo. Perfeito. Então, a gente acabou de dizer assim, ó, que ter 5 Hz significa 5 Hz, significa que eu faço 5 ondas em 1 segundo só. 5 ondas em 1 segundo. Isso é frequência. 5 oscilações em 1 segundo. Agora eu quero saber o período. Quanto tempo demora para ocorrer uma onda só? O período, então, deu 0,2 mais 0,2 dá 0,4, 0,6, 0,8, 1. Fechou a nossa conta? Então, somando tudo isso, deu 1 segundo. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 e 0,2. Tá? 5 vezes 0,2 dá 1 segundo. Fechou, gente? Ficou entendido essa questão da frequência e período? Sim. Tranquilo, então. Tá? Então, aqui deu 0,2 segundos. Período. Ó, próxima aula, quem assistir essa aula já está com o gabarito aí, ó. Próximo material. Explique a diferença entre uma onda transversal e longitudinal. Esse é o tema de casa. Qual é a relação matemática existente entre velocidade de uma onda, frequência e seu comprimento da onda? Não é isso aqui? Não é o triângulo que eu acabei de desenhar para vocês? Sim. O que uma onda pode transportar? Agora é uma questão com alternativas. Ondas mecânicas podem ser do tipo transversal e longitudinal. Numa onda transversal, as partículas do meio
e aí vocês leiam e me respondam. Gente, o que eu vou fazer agora? Ó? Lembra que eu falei que eu vou mudar o valor aqui, ó. E vou dizer assim para vocês, ó, que agora aqui é... tema de... Ó, tira um print dessa tela aí, que é o tema de casa. Entenderam? Eu mudei a velocidade, mudei o tamanho de cada quadradinho e pedi para vocês calcular novamente isso que a gente acabou de calcular e resolver a questão de 2 a 5. Entendido, gente? Entendido. Fechou? Tira um print da tela aí. Resolvam e postem lá no Classroom. A atividade de hoje vai ser isso aí. Vou postar a gravação da aula. Vou voltar lá. Tiraram um print? Alguém faz o print e manda para a turma aí, gente. Quem caprichou aí. Tá? Então, é o seguinte. Pati, olha só. Vou disponibilizar a aula no ambiente. Vou criar atividade para vocês postarem a resolução dessa folha aí. Acho que tá bom, né? E vou providenciar mais uma lista de exercícios para vocês fazerem em relação a esse conteúdo aí. Tá, Maria? Tá, gente? Alguma dúvida em relação a isso aí tudo, gente? Maria, Patrícia, Amanda, ok. Dúvidas nenhuma? Posso encerrar a gravação? Professor, esse aqui dá para a gente lhe mandar quando? Depois que eu lançar, eu vou esperar fechar o vídeo. Eu recebo a gravação por e-mail depois, tá? Depois que eu recebo a gravação, eu vou lá e posto na atividade. Assim que vocês verem que tem atividade lá postada do vídeo e tudo mais, eu vou dar uma semana para vocês resolver isso aí. Até terça-feira, quarta-feira que vem. Tudo bem? Tudo bem, assim fica bom. As atividades sempre são de uma semana para outra, tá, gente? Então, da nossa aula, se eu postar... provavelmente eu vou postar essa atividade amanhã de manhã, tá? Eu agora de noite não vou postar mais. Mas eu posto amanhã de manhã e vocês têm uma semana a partir daí para resolver essa atividade. Tá? Para quem não tem entregue as atividades, eu vou fazer mais uma avaliação da semana passada e da outra e vou mandar lá para o Jefferson para ele informar no grupo quem não tá mandando atividade aí, tá, gente? Luiz, a atividade, o pessoal fez um print da tela aí, tá? Dessa tela aqui, ó. A atividade é para resolver isso aqui, tá? Preste atenção que eu mudei a velocidade e o tamanho do quadradinho. E resolver essas questões aqui, ó. Tá? Me mandem. E semana que vem a gente corrige elas, tá? Corrige e semana que vem, ó, a gente já fala em efeito fotoelétrico, tá? É bem legal o efeito fotoelétrico, a gente vai falar aí sobre ele, tem algumas brincadeiras que a gente pode fazer, tá? Então, o efeito fotoelétrico vai ser o nosso próximo conteúdo. Tudo bem, gente? Professor, daí responde isso aí no caderno, lhe manda uma foto ou mandar por Word? Como vocês preferirem, gente, tá? Quer organizar, digitar bonitinho, tudo bem. Quer resolver no material e tirar foto do material e me mandar, como vocês acharem melhor, tá? Mais algum? O Luiz tinha caído ali, entendeu, Luiz?
Maria mandou no grupo. Jefferson, tranquilo? Tá, o Jefferson é o porta-voz ali, tá, gente? Eu mandei para ele semana passada, acho que foi, né, Jefferson? Eu disse, olha, gente, entre em contato lá, se estiver precisando de ajuda, eu disponibilizei meu WhatsApp lá, quem quiser mandar, teve gente que pediu já, tirou dúvida e tudo mais. O WhatsApp acaba sendo um canal mais rápido, tá? Eu recebi um e-mail da Gabi, eu acho que consegui explicar lá, Gabi, pelo e-mail. Escrevendo, às vezes, a gente não é tão claro, né? Eu tento. Fechou? Tudo certo, tá? Então tá. Qualquer dúvida, a gente pode chamar, tá? Eu só chamei a atenção do Jefferson, diga lá pro pessoal lá, não mandar tanta mensagem, tipo, às vezes quando dá para esperar, espera, tá? Como eu falei, teve um semestre lá que teve um aluno lá que era 2, 3 horas da manhã, estava resolvendo o exercício e me mandava dúvida. No outro dia, quando eu via, eu respondia a ele. Mas acontecia de, às vezes, ele mandar 2, 3 horas da manhã mensagem e daí ele ficava insistindo, ô, Vini, tá bravo comigo que não me responde? Mas, gente, era 3 horas da manhã. Tá, gente? Então, qualquer coisa podem pedir aí, tá? Estou à disposição e qualquer dúvida podem ir chamando, tá bom? Heitor, um abraço, boa noite. A partir de agora não tem mais gravação, tá?